de Timbó, a doutora Gabriela de Aguiar dos Santos, ela que é, uma palavra que tem que cuidar para não errar aqui, endocrinologista, endócrino. Muito bom dia, doutora Gabriela. Muito bom dia, é um prazer estar aqui na Rádio Cultura falando um pouquinho da minha especialidade da endocrinologia para os ouvintes da rádio. Muito bem, e é isso mesmo que a gente quer esclarecer, porque muitas pessoas ouvem essa especialidade, mas muitas vezes não sabem o que essa especialidade trata. Então, vamos lá. Quando procurar um médico endocrinologista? Então, a endocrinologia, diferente das demais especialidades, da maioria das especialidades, não trata uma parte do corpo em específico. Ela trata de hormônios que está espalhado por todo o nosso organismo. Então, ela deve ser procurada quando o indivíduo procura o tratamento de vários problemas de saúde, como diabetes, obesidade, pressão alta, questão também da prevenção, não só o tratamento de doenças, quando o indivíduo quer ter um estilo de vida mais saudável. Então, abrange uma gama de doenças e até mesmo de prevenção. Muito bem, vamos pegar um caso específico. Eu tenho hipertensão, eu vou lá fazer uma consulta com você. Como é que vai ser o desenvolvimento dessa consulta para quem, por exemplo, como eu, tem hipertensão já há algum tempo? Então, o indivíduo que tem pressão alta, que tem hipertensão, ele tem muito mais chances de ter outros problemas de saúde. Então, na consulta, a gente vai investigar a presença desses outros problemas de saúde, tanto através da nossa conversa, do nosso exame físico e da solicitação de exames laboratoriais. Avaliar também se a tua pressão está bem controlada, com que idade tu começou com essa pressão alta, se realmente é uma hipertensão por uma causa não definida, simplesmente por ser hipertensão, ou se tem algum problema hormonal causando essa pressão alta. Então, esse é um exemplo aí que a gente pode ter. E pode, através de exames laboratoriais, então, identificar as causas, inclusive, da pressão alta. Claro, algumas vezes a pressão alta tem causas secundárias, tem doenças que estão causando essa pressão alta. Então, através de exames, principalmente exames de hormônio, que é o que trata o endocrinologista, a gente pode identificar essa causa. E você falou aí, por exemplo, né? Vou ficar no meu caso, estou fazendo uma consulta aqui agora. E aí, que doenças a hipertensão pode ocasionar, que são secundárias, então, a partir da hipertensão? Então, principalmente doenças que aumentam o risco cardiovascular. Então, que aumentam o risco de ter um infarto, de ter um AVC, um derrame. Então, é sempre importante, quando o indivíduo já tem um problema de saúde, como a pressão alta, pesquisar outras doenças que também podem aumentar o risco de ter esses problemas de doença do coração, que a gente chama. Então, diabetes, a questão do excesso de peso, a questão do colesterol, que são as gorduras do nosso sangue, tudo isso tem que estar controlado para a gente evitar que tenha algum evento cardiovascular, que a gente chama. Tudo bem, então, diabetes, por exemplo, é uma situação que você falou, mas tem uma outra questão aqui que a gente ouve falar bastante, que são as alterações da tireoide. Isso é comum, muito comum nas pessoas? Tem uma certa idade? É mais comum em homem e mulher? Como é que se comporta essa questão da tireoide? Então, as alterações na tireoide são bastante comuns, porque elas podem ir desde alterações na função da tireoide, então ela está funcionando de menos ou está funcionando de mais, até a presença, por exemplo, de nódulos, de câncer de tireoide. Em relação se é mais comum em homem ou mulher, aí depende do que a gente está falando, de qual problema na tireoide que a gente está falando. E os sintomas são inespecíficos, então às vezes, por exemplo, o hipotireoidismo, que é quando a tireoide está funcionando de menos, pode cursar com cansaço, com queda de cabelo, com as unhas quebradiças, um sono a mais. Então, são sintomas que estão bem prevalentes no nosso dia a dia. Nem sempre eles têm relação com a tireoide, mas a gente tem que descartar que a tireoide não está atrapalhando aí esse quadro clínico, né? Não está sendo a causa disso. E através de exames, então, você pode também, hormonais, saber se a sua tireoide está atuando ou não adequadamente. Isso mesmo, através de exames laboratoriais. Muito bem. E outra questão que é muito preocupante nos nossos dias, até por conta disso estar afetando, inclusive, as crianças, adolescentes, obesidade. Como é que é a atuação dessa especialidade na questão da obesidade?
Então, nos últimos tempos, graças a Deus, a gente já vem tratando a obesidade como doença, que é o que ela é. Às vezes a gente tem muito a impressão de que a obesidade é só falta de força de vontade, de atividade física, e não, a obesidade é uma doença. Então, o endocrinologista atua tanto na parte de orientando uma alimentação mais saudável, em conjunto com o nutricionista, orientando a atividade física, mas, como uma doença e como as outras doenças, tem opções medicamentosas, que aí entra a parte do endocrinologista de, em alguns casos, achar um melhor medicamento para aquele paciente para tratar a doença que é a obesidade. Muito bem, então há também outros recursos para se tratar a questão da obesidade, mas a obesidade, só para a gente fechar esse tema, a pessoa vai tratar a obesidade com questão, logicamente, sempre envolvendo a questão do exercício, a questão da alimentação adequada, mas pode haver algum outro fator que, independentemente de exercício físico, independentemente de alimentação, leve a um quadro de obesidade? Sim, existe essa possibilidade. Existem algumas alterações hormonais que podem dificultar a perda de peso. E hoje em dia, com os estudos, como eu falei, a gente já sabe que a obesidade é uma doença. Então, tem fatores genéticos, fatores de história familiar, que acabam dificultando a perda de peso, que acabam dificultando o tratamento dessa doença. Por isso, tão importante a consulta com o endocrinologista para escolher o melhor tratamento de acordo com cada caso. Um outro assunto que interessa bastante para as mulheres aqui, atenção meninas, a questão da menopausa. Também, através da sua especialidade, é possível tratar dos efeitos da menopausa? Sim, então no período da menopausa a gente tem uma queda do hormônio chamado estrogênio. E se a paciente não tem nenhuma contraindicação e tem sintomas que são bastante comuns, que são os fogachos, por exemplo, que é aquele calorão, às vezes pode ter alteração do humor, alteração do sono, existe a possibilidade de terapia de reposição hormonal. Então, para melhorar a qualidade de vida dessa paciente e conseguir lidar melhor com essa fase que é a menopausa. Pois é, né? A mulher tem a menopausa, mas tanto a mulher quanto o homem também, a partir de determinada idade, também cai, por exemplo, o nível de produção de testosterona. Isso também é possível tratar através da sua especialidade? Então, a questão da andropausa, que é como eles chamam o equivalente do homem da menopausa, é uma questão ainda um pouco controversa sobre se realmente os níveis de testosterona caem com a idade. Mas em alguns casos, o homem apresenta alguns sintomas, independente da idade, diminuição da libido, do desejo sexual. Então, uma avaliação importante também é com o endocrinologista para a gente ver como é que estão os níveis de testosterona, se eles realmente estão diminuídos, caso estejam diminuídos, a gente investigar a causa, porque o tratamento vai variar de acordo com a causa. Então, é outra atuação do endocrinologista. Muito bem. E outra questão aqui que é colocada, a questão dos tumores neuroendócrinos. O que são esses tumores? Então, esses tumores são mais raros, né? São doenças mais raras, mas geralmente eles estão presentes na hipófise, que é uma glândula que fica no nosso sistema nervoso, que fica na nossa cabeça. E como ela é uma glândula que regula os demais hormônios, ela pode afetar a tireoide, pode afetar a questão de problemas de pressão, as questões dos hormônios sexuais. Então, em alguns casos, a gente tem a presença desses tumores na nossa cabeça e o endocrinologista também é responsável por fazer a investigação e, se necessário, algum tratamento medicamentoso ou encaminhamento para o tratamento cirúrgico. Mas a identificação desses tumores, por exemplo, quais são aquilo que aponta, né, para a pessoa que ela pode estar com uma situação dessa? Só através de algum exame ou há algum sintoma que vai aparecendo que a pessoa pode se preocupar com isso? Então, não é uma investigação que a gente faz de rotina, não está presente no check-up, mas pode acontecer da pessoa, por exemplo, sentir dor de cabeça, ter alteração da visão, que a gente pode ter um tumor que está comprimindo a parte do nervo óptico e acaba atrapalhando
atrapalhando. Alguns pacientes vão descobrir através de alterações hormonais mesmo. Então, a mulher que está numa fase jovem, que ainda não atingiu a menopausa, começa a ter irregularidade menstrual ou até mesmo não menstruar, ter a presença de secreção de leite pelas mamas sem estar gestando, sem estar na fase de amamentação. Então, esses são alguns dos sintomas que abrem os nossos olhos para que pode ter a presença de alguma coisa ali diferente que a gente tem que investigar, quem sabe um tumor. Muito bem, a gente percebe aqui que a endocrinologia é uma área bastante abrangente, né? Ela atua, e aí, logicamente, que a partir do momento dessas percepções e dessas constatações, através do exame físico e do exame também dos exames através de laboratório, vai atuar em parceria com outras especialidades também. Sim, é uma especialidade que ela visa bastante esse conceito multidisciplinar. Então, tanto com outras especialidades médicas, como cardiologia, no caso agora que a gente falou de tumores, às vezes neurocirurgia, na tireoide, cirurgião de cabeça e pescoço, e também outras especialidades não médicas, no caso da obesidade, do diabetes, até mesmo da pressão alta, o educador físico, a nutricionista. Então, é sempre um trabalho em conjunto. Muito bem, olha, acho que a gente ficou bem informado, não é, ouvinte? Você que está acompanhando a gente, deu para esclarecer muito aqui qual é o papel, e o papel importante do médico endocrinologista, e a gente está conversando aqui então com a doutora Gabriela de Aguiar dos Santos. A Clínica Vale Europeu está então com mais essa profissional para atender você nessa área, ela que tem o CRM 27691. Para você agendar uma consulta, a doutora Gabriela, ela atende toda quinta-feira aqui na Clínica Vale Europeu, ela que é natural de Criciúma, a gente já estava pesquisando aqui com ela, natural de Criciúma, mora em Blumenau e trabalha uma vez por semana aqui em Timbó, na Clínica Vale Europeu. Você agenda o seu horário então pelo 3380-3610 ou 3380-3620 ou também pelo site clinicavaleeuropeu.com.br, sob direção técnica da doutora Aline Schultz, CRM 12311. Doutora Gabriela, foi um prazer recebê-la aqui no Repórter Cultura e com certeza muito esclarecedora a nossa conversa. Eu que agradeço. Qualquer dúvida me bota à disposição para responder as demais perguntas. Muito bem, muito obrigado.